Eu queria abrir com vocês no livro de Apocalipse. Apocalipse é diferente, né? Eu quase nunca prego sobre Apocalipse, então para mim é diferente, é especial. E eu amo muito esse livro, e mais especificamente no capítulo 5. O que tem ali ao redor desse capítulo é algo de tremendo valor. É algo que é difícil mensurarmos, porque a gente sempre teve na nossa Bíblia essa porção das Escrituras e parece que sempre esteve ali. E que é fácil o acesso, e que é tranquilo, e realmente é. Mas é um texto tão lindo, que é como se tivesse sido guardado às 7 chaves, por séculos e séculos, para que pudesse chegar na gente hoje, essa verdade que é tão transformadora. Antes de ler o capítulo 5 com vocês, eu só queria contextualizar um pouco o que diz no capítulo 4 de Apocalipse. Quando João, então, está tendo uma visão, ele é arrebatado e ele enxerga o trono de Deus. E ao ver o trono de Deus, ele enxerga também aquele que estava sentado no trono, e ele enxerga o que estava acontecendo ao redor. E eu quero que você imagine isso comigo agora. Fica pensando, digamos que não tivesse escrito isso na Bíblia, como seria legal, como seria bom se a gente pudesse saber como é o céu, como é o trono, o que acontece lá quando estamos num momento como esse, como igreja, mas a Bíblia está ali, mostrando tudo para nós, dizendo como é. Então, vem comigo. Então, João começa a ver o trono de Deus, Deus assentado no trono, e ao redor do trono ele vê 4 seres viventes, que a Bíblia descreve. Quem quiser entender melhor, depois pode ler em Apocalipse 4, os detalhes de como eles eram semelhantes a alguns animais. Então João está vendo aqueles 4 seres viventes, adorando a Deus, e a Bíblia diz no versículo 8, que eles estão dizendo assim: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E ao mesmo tempo que eles estão ali declarando essa verdade sobre quem Deus é, a Bíblia também fala de outros tronos, 24 tronos que tinham ao redor do grande trono de Deus, aonde estavam os 24 anciãos. E a Bíblia diz que no momento que esses 4 seres viventes estavam adorando a Deus e dizendo Santo, 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 esses 24 anciãos pegavam suas coroas de ouro que eles tinham com eles e se prostravam diante do trono de Deus, colocavam as suas coroas no chão e prostrados eles adoravam, assim como diz no versículo 11, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. E a Bíblia fala que enquanto isso tudo estava acontecendo, toda essa adoração, também no versículo 5 de Apocalipse 4, diz que saíam relâmpagos, trovões e vozes do trono de Deus. Tenta imaginar o que é isso. Tenta imaginar o tamanho, a dimensão, o poder, a força, a soberania daquele que criou todas as coisas, daquele que fez cada partícula que nós podemos enxergar numa pedra, num pássaro, num prédio enorme, numa pessoa ao nosso redor. Tudo isso que Deus fez, essa grandiosidade toda, essa pessoa que criou tudo isso, lá sentada no trono, e os 24 anciãos e os 4 seres viventes contemplando essa beleza, e como a Bíblia diz, eles não se cansavam de dizer Santo, Santo, Santo. Eles não estavam ali obrigados a fazer aquilo, e nem estavam se cansando, nem era difícil, pelo contrário, eles descobriram a tamanha beleza que há em Deus, e por causa da tamanha beleza que há em Deus, aquilo suscitava neles as verdades que eles iam dizendo, Santo, 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 digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. E é nesse contexto que surge o capítulo 5 de Apocalipse. Isso foi só uma introdução para que a gente compreenda o que estava acontecendo. Eu queria que a gente lesse junto, do versículo 1 até o 10. Vi na mão direita, João falando, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito,
porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Tem uma outra versão que diz: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O que eu quero falar é sobre reis e sacerdotes. É o que a cruz fez em relação à nossa identidade, nos dizendo e nos empoderando e nos tornando a ser reis e sacerdotes. Eu quero então explorar um pouco agora o que essa palavra rei e sacerdote tem na Bíblia de significado. Se a gente voltar lá no Antigo Testamento e olhar o povo de Israel, a função de um sacerdote, ela tinha a ver com a expiação do pecado do povo. Ela tinha a ver com a conexão do povo com Deus. Naquela época onde a presença de Deus não era como é hoje em dia, acessada por qualquer um em qualquer lugar, mas pelo contrário, somente no Santo dos Santos, somente lá onde estava a arca, a representação da presença de Deus, somente ali a presença manifesta, a glória de Deus manifesta estava. E ali que os sacerdotes serviam, era ali que os sacerdotes atendiam o povo, era ali que o perdão dos pecados era feito, na medida que os sacrifícios eram entregues, e era ali também que uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e então diante de Deus orar. Então a função sacerdotal tinha a ver com essa parte vertical, o relacionamento da terra com Deus, o relacionamento das pessoas com o Altíssimo. E falando um pouco da função de rei, o que fazia um rei? O rei era alguém que exercia governo, domínio. O rei era aquele que, com as suas palavras, com seus decretos, ele estabelecia as leis, ele estabelecia ordens do que seria feito, para onde se iria, o que aconteceria. E se a gente for pensar sobre essa função de rei e de sacerdote, e a gente olhar para nós hoje, de que forma a gente compreende, de que forma a gente entende aquilo que a Bíblia está nos dizendo, que na cruz Jesus nos fez hoje reis e sacerdotes. O que isso significa? Na real, isso significa que rei tem a ver com a relação com a terra, a questão horizontal, e sacerdote a questão vertical, o nosso relacionamento com Deus. Então, em outras palavras, Deus está nos ensinando a partir disso, que na cruz nos foi conquistada uma identidade de ter um relacionamento com Deus e de reinar na terra. Já dava para entender isso, mas o versículo ainda deixa claro: e eles reinarão sobre a terra. É importante também lembrar do que aconteceu no Jardim do Éden, do que aconteceu com Adão, quando Deus disse para ele, lá no Gênesis, de que ele era para governar e dominar a terra, de que era para ele exercer esse governo, multiplicar, cuidar da terra, e desde lá então a função do homem seria reinar, mas o pecado, a queda do homem roubou isso do homem, e o diabo então se apoderou disso, e na cruz de Cristo, Jesus vai lá e toma isso de volta do diabo, esse governo, esse domínio sobre a terra. E a Bíblia fala que Jesus devolve isso então para o homem. Jesus dá essa autoridade para a igreja, dá essa autoridade para o homem de volta, restaura aquilo que foi perdido lá no Éden. E hoje a gente tem então essa autoridade de reinar. Aqui nessa parte em que João tinha visto então aquele livro que ninguém podia abrir, o que a Bíblia fala sobre esse momento? Diz assim:
ninguém no céu, no versículo 3 de Apocalipse 5, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. E no versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro. Presta atenção no que tem aqui. João estava ali, olhando aquele livro, tinha ficado triste, porque não tinha sido ninguém achado na terra capaz de sequer olhar para o livro. E vem um ancião então e diz para João: olha, João, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, ele pode abrir o livro, não precisa chorar, fica tranquilo. E João diz aqui na Bíblia, então João olha para o trono, aquele mesmo lugar que ele estava olhando antes, e não tinha mais apenas os 24 anciãos, os seres viventes, não apenas o trono e Deus, mas ali no meio a Bíblia diz que tinha um cordeiro. Mas lembra que o ancião disse: olha, o leão da tribo de Judá venceu. E João olha e vê um cordeiro. Tem um mistério aqui, e esse mistério tem a ver com a multifacetada glória de Deus expressa em Jesus, em que ele se manifestava ao mesmo tempo que como leão, também como um cordeiro. E é incrível isso, porque o cordeiro representa completamente a entrega que Jesus fez para a expiação dos nossos pecados. Expressa completamente o sacerdócio de Jesus, daquele que entregou a sua vida para de uma vez por todas nos tornar santos, para nos libertar dos nossos pecados. Ao mesmo tempo que o rei, o leão, ele é aquele que domina sobre todos, ele é o topo da cadeia alimentar, ele expressa a característica de Jesus, de vencedor, daquele que exerce governo, domínio, daquele que é um rei. É muito interessante que nesse texto, Jesus ali na visão de João e naquilo que estava acontecendo, está se manifestando ao mesmo tempo que como um cordeiro e um leão, nos dando a dica das características do que é ser rei e sacerdote, tudo em um. Jesus então está nos ensinando que ele foi a melhor e mais perfeita expressão de rei e sacerdote, de que ele veio estabelecer então aquilo que era o maior exemplo para que nós pudéssemos viver. Se não bastasse termos sido criados à imagem e semelhança dele, também ele nos deu as mesmas características dele, características de leão e de cordeiro, para que a gente possa ser rei e sacerdote. Na cruz de Cristo se estabeleceu através do poder dele, através da morte do Cordeiro Santo de Deus, da ovelha muda que se entregou, submisso, um filho submisso à vontade do Pai, um filho que dizia: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Isso tudo tem um poder tão grande, que isso nos hoje disponibiliza a identidade de sermos também como um leão e também como um cordeiro. O título dessa mensagem que eu trago para vocês hoje é Filhos e Reis, porque a palavra sacerdote fazia todo sentido naquela época, só que agora isso está sobre todos nós, sobre essa grande família que se chama igreja na terra, e aquela função de conexão do céu com a terra, aquela função de ser um cordeiro, um filho obediente, de fazer a vontade do Pai, hoje ela se expressa em sermos filhos. Não é à toa que quando Jesus nos ensina a oração modelo, ele começa a oração dizendo Abba, dizendo Paizinho, Papai. E mais para frente na mesma oração, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Na oração do Pai Nosso tem essa mesma chave, sobre sermos filhos e reis, porque a gente começa já falando com o Criador de todas as coisas, dizendo Paizinho. Não é simplesmente pai, mas é um pai com intimidade. Quando a gente diz para ele então, Paizinho, ele nos diz, filho amado. Ele estabelece sobre nós a identidade de filho. Quando nós oramos então, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, a gente está declarando profeticamente o reino de Deus na terra. A gente está determinando com a nossa boca
com autoridade de filhos, sabendo quem nós somos, a vontade de Deus, o reino de Deus se estabelecendo aqui em Gravataí ou em qualquer lugar que tu for, como é no céu. Ao mesmo tempo filho, ao mesmo tempo rei. E o que é lindo sobre isso é porque Deus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Altíssimo. E Ele nos chama então para sermos reis, porque Ele é o Rei de reis. E ao mesmo tempo que Deus é Pai, Ele nos chama para sermos filhos. Então por isso filhos e reis. Nesse mesmo texto de Apocalipse 5, aqui no versículo 8, diz assim, depois no versículo 7 diz, e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Aqui é o Cordeiro, é Jesus pegando o livro, aquele que ninguém tinha sido digno de pegar. No versículo 8, logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu quero que você imagine essa cena agora. A Bíblia nos fala que os 4 seres viventes, eles estavam segurando harpas e taças. Pensa isso. Seres bem diferentes, assim como a Bíblia declara sobre eles, que eles eram parecidos com animais. Imagina esses seres carregando nas mãos, lá no céu, harpas, que é aquele instrumento, para quem não sabe, de cordas, que tem aquele som tão bonito, e ao mesmo tempo taças de ouro, que a Bíblia diz que estavam cheias de incenso, que a Escritura nos ensina que era a oração dos santos. Então pensa o que isso representa. Esse texto está aqui para nos explicar o que acontece no céu, quando a igreja se reúne, o que acontece no céu quando a igreja adora, o que acontece no céu quando um filho de Deus ora, quando alguém fecha a porta do seu quarto e busca a Deus. E nesse momento que eles estão então com harpas e taças, qual é o significado disso? A harpa é um instrumento, está totalmente ligado com a música que Deus criou, está totalmente ligado com a adoração, com a declaração de coisas para Deus sobre quem Ele é. E as taças de ouro, cheias de incenso, estão completamente ligadas com a oração da igreja. Quando a gente vai orando, essas taças de ouro lá no céu vão sendo cheias. Quando a gente declara algo num culto como esse, estamos orando, estamos adorando e a gente sente algo no nosso coração em relação à igreja ou em relação à cidade, e a gente declara algo sobre Gravataí, por exemplo, eu declaro justiça sobre Gravataí, eu declaro paz sobre essa cidade, eu declaro a salvação sobre um parente, eu declaro a cura sobre alguém que está com uma doença no hospital. Nesses momentos, essa intercessão dos santos, essa oração, essas palavras, elas vão enchendo essas taças de ouro que estão nos céus. Ao mesmo tempo que enquanto a gente diz para Deus quem Ele é, essas harpas lá no céu vão sendo tocadas. E depois, mais para frente, a gente vai ver como a igreja e tudo isso que acontece ao redor do trono estão juntas, fazendo tudo em sintonia diante de Deus. Essas harpas e taças, isso é algo muito, muito precioso e muito poderoso. Porque elas representam, então, aquilo que tu diz para Deus, algo semelhante ao sacerdócio, algo semelhante à tua conexão com Deus, aquilo que tu estás fazendo diante de Deus. E as taças, então, representam a oração, a intercessão, que tem tudo a ver com aquilo que tu te relaciona aqui na terra. Quando você ora sobre alguém, sobre um território, sobre uma cidade, sobre alguma situação. E o que Jesus faz na cruz, o poder que é liberado na cruz, Ele então nos faz sermos como essas harpas e taças, só que tudo num só. Então, da mesma forma que nós somos reis e sacerdotes, nós temos essas harpas também, que é a nossa adoração. E ao mesmo tempo a gente tem toda esse poder de expressar palavras que a gente declara sobre uma região. Ainda antes do culto a gente estava conversando com uma irmã sobre isso, do quanto quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou as coisas a partir da voz dEle.
ele declarava, haja luz, ele declarava, haja isso ou haja aquilo, e as coisas iam surgindo, as coisas iam aparecendo. Tudo o que existe está sustentado pelo poder de Deus, e nós, criados à imagem e semelhança dele, nós temos também esse poder de, através da nossa fala, declararmos verdades eternas, declararmos as coisas do céu, as coisas da palavra, e essas coisas vão ter poder de acontecer, porque há poder no que a gente diz sendo filhos de Deus, há poder no que a gente diz quando a gente entende que estamos aqui para reinar sobre a terra. Então essas harpas e taças, e tem todo um estudo gigantesco sobre isso, que o pessoal do IHOP de Kansas City faz, que é muito interessante, que vocês podem mergulhar nele mais se vocês quiserem, pesquisem sobre isso. Há muito poder na adoração e intercessão. Não é à toa que os nossos salmos, que muita coisa do que a gente tem na Bíblia foi gerado e foi escrito num ambiente de harpas e taças. Lá quando tinha o tabernáculo de Davi, quando aqueles homens eles se reuniam para adorar a Deus em volta da arca, fazendo salmos, fazendo poesia, tocando seus instrumentos, cantando e orando sobre Israel. Há muito poder nisso tudo. Há muito poder na adoração da igreja, quando a gente entende o que a cruz nos deu. Há muito poder quando a gente vem para um lugar como esse e compreende o que tem nas nossas palavras, o que a gente pode fazer no mundo espiritual. Há muito poder quando a gente compreende que a nossa oração no nosso quarto pode transformar a cidade. Há muito poder em entender isso. Quando Jesus foi perguntado sobre qual era o resumo da vontade de Deus, qual era o resumo da lei, Jesus responde que era amar a Deus e amar as pessoas. O vertical e o horizontal. Tinha a ver com o sacerdócio e com o reinado. Tinha a ver com olhar para quem Ele é, adorar a Ele, somente a Ele, conhecê-lo verdadeiramente, ouvir dEle quem nós somos e depois espalhar isso sobre a terra. É entender o quanto eu sou filho de Deus, o quanto esse sacerdócio está sobre mim, o quanto a identidade de Cristo está sobre mim por causa da cruz e não pela minha força, e depois eu viver uma vida que espalha isso sobre a terra, que declara essa verdade sobre a terra. Há uma autoridade tão grande nisso, nessa verdade de que nós somos filhos e reis. Há um poder tão grande nisso, que enquanto você me ouve falar sobre isso, ou quando você lê isso na Bíblia, vem um monte de coisas na sua cabeça dizendo o quanto você não é isso, o quanto você não pode isso, ou o que você fez que não tem a ver com isso, ou as suas fraquezas, as suas debilidades que não condizem com isso. A grande diferença é que não tem a ver com o seu esforço, a identidade de filho. Não tem a ver com o que você faz, as suas obras, essa identidade de filho. Não tem a ver se você pecou hoje mesmo, hoje de tarde, ou se você nunca peca. A identidade de filho tem tudo a ver com Ele. Não a ver com o que tu fez ou o que tu deixou de fazer, mas com tudo aquilo que Ele fez na cruz. E a gente precisa entender, compreender e lembrar e viver isso, porque é só isso que nos torna inabaláveis. Essa compreensão de que a nossa identidade de filhos vem de graça e somente de graça. Tem um texto na Bíblia que fala sobre o quanto a nossa fé não é viva sem obras. E esse texto, ele parece se destoar um pouco de todo o resto do texto bíblico que fala sobre a graça, de que fala de que não é por obras que a gente conquista. Só que tem uma chave nele muito interessante. Em momento nenhum ele diz que a identidade é conquistada com obras. Ele só está dizendo que uma fé sem obras é morta. Em outras palavras, ele está dizendo que a tua identidade de filho sem reinar é porque você nunca entendeu o que é ser filho. Eu faço um paralelo então de ser filho e da fé e das obras com o reinar. E fica muito claro através dessa palavra de que a identidade de filho, ela nunca será conquistada por obras, porque na verdade a obra que tinha o poder de conquistar isso já foi feita. Nada que você fizer ou deixar de fazer vai fazer diferença em relação ao quanto o céu te chama de filho, simplesmente pela fé, simplesmente por crer no que Jesus fez, no presente que Ele deu. Agora,
as obras, o reinado, isso é muito importante. Porque, vem comigo, a lógica é assim: se eu sou filho, se eu sei quem Deus é, se eu sei quem eu sou, se eu entendi o tamanho do sacrifício de Jesus e o tamanho e o poder daquilo que me foi disponibilizado na cruz, não tem como viver uma vida diferente, senão uma vida transformada e maravilhada com o fato da cruz. E o que a Bíblia nos ensina a partir disso é que se a gente não reina, é porque talvez a gente nunca entendeu o que está sobre nós. Se a Bíblia fala que quando a gente não faz as obras, de que essa fé não está viva, de que essa fé está morta, significa que você nunca compreendeu a obra que Jesus fez na cruz. Porque quando você compreende de verdade o que Jesus fez na cruz, isso se traduz automaticamente em obras, em governo, em domínio, porque daí você compreende o que estava disposto para Adão e o que foi roubado e o que foi restituído agora para você, sobre dominar, sobre reinar, sobre estabelecer governo, sobre se apoderar. Não tem a ver com a gente chegar num lugar e pensar: será que eu vou ganhar essa luta? Será que eu vou conseguir? Tem a ver com você ser filho do dono de todas as coisas. Você é filho do Rei dos Reis. Você é um rei na terra. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que fala isso. E quando você entende isso, você chega num lugar e você não pensa para aquela situação, aquele lugar: será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter? Não, você já entendeu que você tem, que é seu, e o que você faz então é se esforçar para se apoderar. Não se esforçar para conseguir algo, não se esforçar para ser amado, não se esforçar para ser perdoado, não se esforçar para receber do Pai aquilo que já nos está dado, não se esforçar para receber mais e mais de Deus. Mas você compreende que isso já te foi dado de graça e você então se esforça para reinar, para se apoderar. É como se os territórios da terra, espirituais, eu estou falando, estivessem todos sem ninguém ocupar. O que acontece com eles? O inimigo vai lá e ocupa eles. Só que o inimigo sabe que ele não é o dono dos territórios, porque Jesus conquistou de volta a terra. E ele sabe, o inimigo sabe que a igreja tem o poder e a autoridade de chegar nos territórios espirituais e se apossar deles, e dizer: essa terra prometida é minha porque está escrito aqui que me foi dada. E se o diabo vier e te dizer assim: não, mas tu pecou, mas tu errou, quem tu pensa que tu é? Isso é uma mentira deslavada e ele sabe que é, mas ele vai sempre usar. Você pode responder para ele: não importa se eu pequei, não importa se eu errei, eu pedi perdão, e o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue de Jesus na cruz, é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. O nome dele é muito mais poderoso do que qualquer outro nome. E tu sabe, inimigo, que essa terra não é mais tua, agora ela é nossa. Ela foi conquistada por Jesus. Ele nos deu as chaves, é nossa. Então você deixa de simplesmente ficar pensando: se eu for na igreja, ou se eu me envolver com a religião, ou se eu fizer isso ou aquilo, daí eu vou ter a identidade, daí as coisas vão acontecer. Não tem a ver com isso, querido. Tem a ver com o que Jesus fez, e você simplesmente crer. Isso é de graça, isso é pela fé, isso é pelo esforço dele. Mas então tu está nos dizendo que não existe esforço, de que não existe nenhuma dificuldade, de que não existe nada a fazer? Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que separem de uma vez por todas qualquer pensamento de culpa, ou pensamento de esforço, ou pensamento de obras no que tange ser filho. Coloca uma pedra em cima disso. Ele fez e ele gritou na cruz: está consumado. Deu, é filho para sempre. E sabe por que você é filho para sempre? Porque você sempre foi filho. Lá no início você já era. Você já era filho, você já tinha sido criado em amor por Deus. Mas o pecado então tentou te roubar isso, mas a cruz já restituiu isso. Então você é filho. Não há nada que o diabo faça ou diga ou tente te enganar que vai mudar esse fato de você ser filho, desde que você creia e ande com Jesus. Só isso.
Agora, a partir dessa identidade de filho, para você reinar, existe sim esforço. Mas esse esforço não tem a ver com lutar pensando, será que vou conseguir? Tem a ver com simplesmente se apoderar daquilo que é nosso. Tem a ver com você chegar num culto como esse, num momento de adoração, e não ficar pensando, mas eu pequei, mas eu errei, mas isso, mais aquilo. A Bíblia diz que se você pede perdão, que se você se arrepende, deu, já está esquecido, já está perdoado, você continua filho. Não é porque o meu filho quebra alguma coisa dentro da minha casa que eu vou olhar para ele e vou dizer, olha o que você fez, você deixou de ser filho agora, nessa 1 hora que você vai ficar de castigo, você não é mais filho. Nada disso, continua sendo filho. O pai vai ali, vai juntar os cacos junto com o filho, vai ensinar para ele alguma coisa que ele precisava aprender, sobre ter um pouco mais de cuidado no pegar um copo, mas continua filho. Agora, a gente reinar, as obras, ter uma fé viva, isso sim demanda esforço. E talvez a igreja tenha se perdido muito nisso tudo. Ao mesmo tempo que alguns pensam que é o esforço que vai conquistar essa identidade de filho, outros pensam que está tudo feito, então não preciso fazer mais nada, já sou filho, já vou para o céu, está tudo certo. E os dois pensamentos estão errados. O primeiro errado porque não entendeu o que Jesus fez e é filho, de graça. E o segundo está errado porque diante de tamanho presente, de ser filho, de ser rei, tu deixa de exercer esse reinado, é a maior burrice do mundo. E a Bíblia nos mostra que quando tu deixa de exercer esse reinado é porque talvez você nunca entendeu o que é ser filho. Então, que a gente medite nisso nessa noite, que nós somos filhos e reis, de que nós estamos na terra para fazer aquilo que Jesus fez. Jesus, ele deixou claro para a igreja, de que se vocês crerem em mim, vocês farão o que eu fiz e obras maiores vocês vão fazer. Jesus deixou claro de que nós somos como ele, filhos e reis. Nós podemos chamar Deus de Pai e de Rei dos Reis. E ele olha para a terra e diz, filho e rei. Antigamente, as pessoas, quando iam à igreja, tinham uma noção e uma autopercepção de plebe, de povo, de simplesmente pessoas que iam para escutar algo, ou para receber algo. Só que depois da cruz, é completamente diferente. Cada um de nós que acredita em Jesus, que crê no que Ele fez, pode fazer o que Ele fez, pode exercer o mesmo domínio, o mesmo governo. E o que é isso na prática? São harpas e taças, essa é a chave. É na sua adoração, na sua intercessão. É quando você declara quem Ele é, com a sua boca, com as suas palavras que têm poder, e você ouve de volta quem Ele diz que você é, quem você é para Ele. E quando você compreendendo o reino, compreendendo quem Deus é, compreendendo o céu, você ora então, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, porque você sabe como é no céu, e por você saber como é no céu, você olha para a terra e pensa, está tudo muito diferente, e não pode continuar assim. Então eu, como um cidadão do céu, como alguém que é filho, como alguém que sabe como é o céu, eu declaro sobre a terra, seja como o céu é, seja como aquilo que eu estou vendo o meu Pai me mostrar sobre como é lá. E você então se conecta com o céu. E mais para frente, no versículo 11, diz assim, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. E olha o que vem aqui, no versículo 13 diz assim, João falando, então eu ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Vocês perceberam o que está escrito aqui? Que ao mesmo tempo que os seres viventes e os 24 anciãos estão adorando no céu, João ouviu algo acontecer na terra. Ao mesmo tempo que o céu estava declarando quem Deus era, João ouviu a criação inteira. A Bíblia diz, ouvi a toda criatura que está no céu, a toda criatura que está no céu e na terra. É como se
as baleias no oceano estivessem declarando quem Deus é. É como se os pássaros, as águias voando lá no alto estavam declarando quem Deus é. É como se os animais do campo estavam declarando quem Deus é. Como se as árvores estivessem declarando quem Deus é. É como se ao mesmo tempo que o céu estivesse declarando santo, 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 a natureza, a criação, os homens, a terra, a igreja, juntos com o céu, declarando quem Deus é. Ao que está assentado e ao Cordeiro. Não mais apenas ao que está assentado, mas ao Cordeiro. Porque é aquele que nos deu tudo isso, é aquele que possibilitou tudo isso. E olha o que a Bíblia diz após a criação dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. No versículo 14, e os 4 seres viventes diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Você percebe a saída e volta? Você percebe que os 24 anciãos e os seres viventes, lá com as harpas e as taças, com a adoração, com a oração da igreja, a terra inteira, a criação, os animais, as pessoas declarando quem Deus é. Você percebe que o que acontece depois? Os seres lá no céu, no versículo 14, dizem amém. Sabe o que significa amém? Alguém sabe o que significa amém? Que assim seja. Ou seja, o céu adora a Deus, a terra se une em um só som, adorando a Deus. E em resposta ao que a terra fala sobre quem Deus é, os seres lá no céu dizem que assim seja. Em resposta ao que a terra determina sobre nós mesmos, em resposta ao que você diz sobre a sua casa, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, lá no céu, os seres estão dizendo que assim seja. A Bíblia diz que aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Jesus nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A Bíblia é cheia de versículos, ela é cheia de textos que nos ensinam sobre a conexão do céu e da terra. Jesus na cruz nos fez reis e sacerdotes, para que nós pudéssemos reinar sobre a terra. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é por acaso. É porque Deus queria em nós governo e domínio. E o que é que a gente mais aprende com essa vida hoje em dia? Sobre simplesmente sermos mais um no meio de uma multidão. Sobre simplesmente sermos mais um. Quando na verdade somos reis e sacerdotes, filhos e reis. Existe tanto poder na sua declaração, existe tanto poder na sua voz. Uma das coisas que me deixa muito triste é quando a igreja não adora ou quando a igreja não ora. E se isso nos deixa triste, imagina o prejuízo no mundo espiritual disso. A possibilidade de se unir ao céu que está declarando santo, santo, santo o tempo inteiro. E que para a gente foi disponível o novo e vivo caminho a partir de Jesus, quando Ele rasgou o seu corpo e o véu se rasgou e essa entrada nos foi disponibilizada. A quantidade de vezes que a gente deixa de se unir ao som do céu e adorar com Ele, e determinar coisas sobre a terra, e reinar sobre a terra, e o céu responder de volta que assim seja, o que tu ligou na terra é ligado aqui no céu também. A quantidade de vezes, de horas que a gente perde, de conhecer a Deus, de contemplá-lo, de orar como Davi, uma só coisa eu peço a Deus, não é um carro novo, não é uma casa nova, não é um emprego novo, não que sejam coisas ruins, mas Davi pediu uma só coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei, que é estar todos os dias na tua casa e te contemplar. Se um rei, o mais importante de Israel, a pessoa mais famosa na história dos judeus, que tinha muitas coisas diante dele, tinha entendido a única coisa que mais importava, que era estar contemplando a Deus. Quem somos nós para pensarmos que não precisamos disso? E daí você pode estar me ouvindo e pensando, não, mas eu acho isso muito importante, Gabriel, eu acho muito bom a gente adorar e a gente interceder e a gente declarar palavras. Só que eu acredito muito que as coisas só são importantes para nós quando elas ocupam bastante espaço na nossa vida, bastante tempo na nossa vida. E o quanto é de tempo que nós, como igrejas, estamos
dando e entregando na adoração e na oração e na intercessão. Muitas vezes a gente tem um culto fraco ou um culto meia boca, porque nós como igrejas não estamos entendendo o poder que há na identidade que nos foi dada de filhos e reis, no poder que há na nossa declaração sobre quem Deus é. Aquele negócio que eu falei sobre os territórios desocupados, que o inimigo vai lá e ocupa. Só pode ocupar um território quando essa pessoa é declarada dona de um território. Quando as pessoas estão vivendo em pecado, quando as pessoas estão longe de Deus. Isso declara nas regiões espirituais de que Deus não é o Senhor da vida delas. Isso dá espaço e legalidade, então, para o inimigo estar sobre essas regiões espirituais e dominar esses territórios. Agora, quando um filho de Deus, que entende que também é um rei, ele declara em algum território quem Deus é, sabendo de que aquele território é seu por direito, porque Jesus conquistou, e agora ele tem a responsabilidade de dominar sobre esse lugar. Há muito poder na oração de uma pessoa assim. Há muito poder na oração de uma pessoa que compreende que a sua vida influencia tudo. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei do céu, eu virei e sararei a terra. Se o território não está sarado, se ele está doente, é porque o povo de Deus não está orando, não está buscando, não está se humilhando, não está compreendendo. Isso é muito sério. Nós precisamos entender e compreender que se a gente se mexer, que se a gente exercer o governo e o domínio que está nas nossas mãos para exercermos, o céu está com a gente nisso. O céu já conquistou isso para nós e está pronto para dizer amém, que assim seja. Porque essa é a vontade de Deus. A gente às vezes se pergunta muito, o que tu quer para mim, Deus? O que eu faço, Deus? Me diz, Deus, o que fazer? Como seria bom se tu me dissesse através de um anjo, faz isso, isso, isso e aquilo. A gente se pergunta muito, mas será que Deus não está nos dizendo, eu já disse para vocês o que deveria ter sido feito, eu já disse para vocês o que fazer, domina, governa, multiplica, ensina. Se a gente entender de verdade o que é ser filho, se a gente entender de verdade que o reino é dele, a gente vai deixar de buscar criar para nós mesmos um império nosso. Se a gente entender o que é ser filho de verdade, e que o reino é dele, nós como reis, vamos fazer de tudo na nossa esfera de atuação, para que esse território, para que esse lugar onde Deus nos plantou, seja do reino dele. E a gente não vai criar o nosso império com as nossas características, mas a gente vai buscar a Deus e atrair do céu as características do governo do reino dele. E a partir disso, então, a terra vai se enchendo da glória de Deus. Aquela glória que estava antes em uma arca no Santo dos Santos, agora habita eu e você. Aquela arca era usada pelo povo de Israel para vencer batalhas, para vencer guerras. Quando eles estavam com a arca no campo de batalha, eles venciam o inimigo. Sabe o que significa isso? Que agora você sendo a arca, onde você está, o inimigo é vencido. Onde você está entendendo quem você é, o inimigo é vencido. Por que o diabo investe tanto em mentir sobre quem somos? Em tentar nos desvalorizar, em tentar nos diminuir por causa dos recursos, ou por causa do dinheiro, ou por causa de coisas terrenas que nós temos ou deixamos de ter. Porque ele sabe que espiritualmente, não pela nossa força, não pelo que nós temos, mas pelo que Jesus fez, o poder que há nas nossas palavras, quando a gente declara sobre algum território, sobre uma família, sobre uma casa, sobre a nossa vida, o reino de Deus, esse reino ele vem e se estabelece. Por isso, igreja, que a gente precisa despertar para a adoração. Não fica quieto, não fica olhando para os lados. Você, todos que estão aqui, precisam, na hora da adoração, exercer governo, exercer domínio, olhar para quem Ele é, descobrir quem Ele é. É impossível olhar para Deus e não achar Ele belo. Se você não tem sentido vontade de olhar mais para Ele, de buscar Ele, é porque você nunca viu a beleza dEle. É impossível alguém olhar para o Criador de toda a beleza, de tudo que é mais maravilhoso, e achar pesado, chato ou difícil isso.
Então eu não estou falando sobre obrigar as pessoas a alguma coisa. Eu estou falando só sobre a verdade de que Ele é totalmente atraente, totalmente prazeroso, totalmente lindo, totalmente bom, totalmente agradável. E se há algo em nós que nos diz que não é agradável olhar para Ele ou buscá-lo, é algo que é mentiroso, é algo que não vem de Deus, é algo que não é bom e que precisa ser combatido. Quando a gente compreende o que é ser filho e rei, o que é ser rei e sacerdote, o que é as harpas e taças, quando a gente compreende a adoração, a intercessão, quando a gente compreende o poder que há na oração, quando a gente compreende que não é entrar no meu quarto e fazer um devocional porque eu tenho que fazer, ou porque eu preciso fazer, porque eu sou obrigado a fazer, mas tem a ver com contemplar a beleza dEle, tem a ver com algo que é maravilhoso, com algo que é desejoso. E quando você vai descobrindo mais de quem Ele é impossível não reinar na terra. Se Jesus precisava se retirar para orar, se Jesus precisava passar horas orando, quem somos nós para fazer diferente? E a gente vive uma vida hoje em dia que nos rouba muito do que realmente importa. A gente vive uma vida que nos rouba muito daquilo de mais precioso que há. Você pode estar pensando, mas tu não sabe como é a minha vida, tu não sabe que eu estou desempregado, ou que eu tenho uma doença, ou que alguém amado morreu. Com todo carinho e respeito eu te falo uma coisa. É tudo sobre Ele, é tudo sobre o céu. Aquilo que se vê é passageiro, aquilo que se vê é vaidade. Em poucos anos estaremos com Ele para sempre. Em pouco tempo seremos dele para sempre.